Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Bom dia ao pessoal do online aí que vai ver esse vídeo daqui a pouco. Deus abençoe vocês também. Estamos reunindo o pessoal, tá na hora de começar a nossa EBD. Convido os irmãos para tomarem seu lugar e fazer uma oração, pedir a Deus orientação e a bênção de Deus para esse estudo. Vamos orar juntos, irmãos? Senhor nosso Deus, agradecemos porque estamos na Tua casa, por esse bonito domingo de sol. Agradecemos pela vida dos irmãos que estão conosco, também nossa igreja que está acompanhando online. Deus abençoe cada um. Pedimos a Tua bênção para o estudo, que esses relatos do passado, do Teu povo do passado, das Suas ações com o povo e tudo que ocorreu com eles, possa servir, como a Tua palavra diz, para nosso ensino. Aquilo que nós aprendemos para que possa transformar a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, contando com a Tua graça para esse estudo. Amém. Irmãos, hoje nós voltamos com nosso apoio visual ali nas figuras. O primeiro slide que vai aparecer, eles são aqueles quadradinhos, chama-se filactério. Um filactério, uma palavra bem difícil, mas comum ali para os judeus. O que era isso aqui e o que ele tem a ver com a lição passada, que é o propósito da gente recordar um pouquinho do que foi a lição passada. O último versículo da semana passada, Êxodo capítulo 13, verso 16, o último, fazia parte da lição, dizia assim: isto será como sinal nas suas mãos e por frontais em seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Finalizando ali todo o pensamento que houve, nós vimos a nona praga, a resistência do faraó, Deus orientando o povo sobre a Páscoa, e fizemos a relação com o sacrifício de Cristo e a Páscoa, que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus, o que uma coisa tinha a ver em relação da outra, e esse versículo fecha tudo isso que tinha sido aprendido, a Páscoa, a instituição da festa dos pães asmos, onde eles tirariam todo o fermento por uma semana, e aquilo simbolizaria a santificação, a tirar o pecado da vida por aquela semana, relembrando algo que tão importante aconteceu na história do povo, que tinha sido a libertação. E a última coisa que eles relembraram era a consagração dos primogênitos. Todos os primeiros filhos da família, todos os animais que nascessem eram do Senhor. Já estavam colocando princípios de o melhor, o primeiro, Deus em primeiro lugar. E os filactérios foi uma criação dos judeus. Esses quadradinhos ali, geralmente eram feitos de couros, e dentro deles tinha versículos bíblicos. E por que eles faziam isso? Por causa disso aqui, o versículo, por exemplo, coloque na sua frontal, amarre na sua mão, para quê? Para que não esqueça. Fique aqui pertinho da cabeça, onde está o centro das nossas decisões. Fique aqui pertinho da mão, como se, puxa, tem uma coisa para esquecer. Para não esquecer, a gente anota na mão, quando não tem o papel, né? E os judeus inventaram isso aqui, muitos anos depois. Inclusive, ele é citado por Jesus, só que citado de uma forma meio pejorativa. Quando Jesus está falando lá dos fariseus, criticando a hipocrisia deles, que eles tinham toda uma capa da religiosidade, uma roupa especial, amavam ser saudados, mestre, faziam Jesus de orações e ficavam com aquela cara, puxa, como eu sou espiritual. Eles também usavam isso aqui. Jesus fala: seus longos filactérios que vocês amarram no braço e põem na cabeça e saem andando por aí como dizendo, puxa, como esse homem é espiritual. Jesus critica. Isso é mais um exemplo de como algo que Deus entrega de ensinamento, que era guardar em locais especiais aquilo que tinha acontecido com o povo, pode ser desvirtuado por uma simples religiosidade, algo como para dizer, eu sou melhor que os outros. E, no fundo, talvez a lição de hoje vai tratar sobre isso, aquilo que nós temos, que é uma aparência, nossa culto a Deus, ou nosso sistema religioso, e aquilo que nós temos de essência, aquilo que realmente está lá dentro da gente, com Deus ter transformado ou não a vida das pessoas. A nossa lição, está aparecendo no próximo slide, é as pirâmides, a saída do Egito. Estamos na lição 5, não está ali o nome, mas é Êxodo, capítulo 14, 15, 16 e 17.
São vários capítulos que nós vamos ver como que foi a saída do Egito. Na lição passada nós vimos a última praga e que Faraó então libera, dizendo: vão embora, chega de vocês aqui. Deus conseguiu, o povo está livre. As pragas vieram, Faraó cedeu e partiu terra prometida. O que pode acontecer de errado, né? Deus está conosco, o que pode acontecer de errado? Capítulo 14, 15, 16, 17 e um pedacinho do 13 vai nos dizer o que aconteceu. Nós vamos estudar no próximo slide aqui a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a famosa travessia do Mar Vermelho, e as provações e as provisões no deserto. Isso é o tópico da nossa lição. Nós vamos ver que agora o livro do Êxodo vai se resumir ao povo saindo do Egito, caminhando para o deserto, encontrando Deus no Sinai, onde ele vai estabelecer um concerto com Deus, uma aliança com Deus. Deus vai dar os 10 mandamentos, o povo vai se rebelar, Deus vai restaurar, e Deus vai dar mais orientações para Moisés, e eles vão terminar o livro do Êxodo construindo o tabernáculo. Deus vai capacitar as pessoas a fazerem uma construção especial, e que Deus vai estar no meio do povo, e assim vai terminar o livro do Êxodo. Deus no meio do povo, visivelmente ali no tabernáculo, e a nuvem em cima do tabernáculo. Mas hoje nós vamos ver a parte que eles acabaram de sair do Egito. Êxodo 13, 17, vai aparecer um mapinha ali, e diz assim: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Na verdade, não se sabe bem qual foi o caminho que eles usaram. A gente sabe que não foi pelo caminho mais fácil, ali seguindo pelo litoral, dá para ver no mapa ali, o litoral, uma topografia um pouco melhor, perto da praia, não tinha muito sobe e desce, não tinha montanha, tinha mais acesso à água. E esse era o caminho usado por praticamente todos os viajantes, porque era mais curto e mais fácil. Mas o texto vai dizer: Deus não os levou por lá. Por quê? Porque era o caminho onde também eles iriam, logo de cara, encontrar os filisteus, que era outro povo forte, poderoso ali, no meio do caminho. E Deus diz: para que eles não enfrentem a guerra, logo agora, eu não vou levar por ali, eu vou levar por outro lugar. Nós vamos ver que existe mais propósito além disso, mas o primeiro, a princípio, é esse. Nós vamos ver que Deus vai trabalhar o povo desde o começo e na caminhada. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Seus irmãos lembram, esse é um dos últimos versículos do livro de Gênesis. Termina Gênesis com José, aquele que tinha sido usado por Deus para salvar o povo da fome, daquela história toda incrível, que é vendido pelos irmãos e para lá no Egito, passa de escravo a segundo em poder no Egito. Então, quando ele morreu, fez um juramento: pessoal, vocês estão aqui, eu estou morrendo, guardem meus ossos, Deus visitará vocês, e quando ele vier, me leva embora. Eu quero ser enterrado na terra da promessa, na terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Me levem daqui. E, não sei bem como, eles juntaram, guardaram, tão de partida, lembraram dele. Incrível. Verso 13, capítulo 13, 21 e 22, vai dizer: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para fazer sombra, para colher o caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu tentei colocar ali uma foto, não ficou muito legal, mas imagine a situação: o povo, depois de ter visto tudo, agora está sendo guiado diretamente por Deus, numa coluna de nuvem. De dia, fazia sombra e dava direção. A nuvem ia por ali e eles iam atrás. De noite, começou a ficar escuro, a coluna de fogo iluminava, não ficava tudo escuro. Imagino que também aquecia e dava a segurança: Deus está nos guiando. Tem algo mais claro do que isso para uma pessoa? Imagine você, nas suas decisões da vida, ter uma coluna de nuvem. Deus, eu vou para cá
ou para lá. Eu vou escolher isso, eu vou aquilo. Põe uma coluna para mim, eu quero ir para o lado certo. Eles tinham isso aqui. O texto é claro dizer, o povo todo conseguia ver. O Senhor disse a Moisés, Êxodo 14, de 1 a 5. Nós temos que correr aqui, porque são vários capítulos, irmãos, mas acompanhem comigo. 14, de 1 a 5. Diga aos filhos de Israel que voltem se acampe diante de Peiarote. Quer dizer, a coluna estava guiando e foi até uma altura. E diz agora, fala, voltem. Por que voltar? E fala aqui, entre Migdol e o mar, diante de Baal, Zefon. Essas cidades não são identificadas bem, era aqui. O que se sabe é que eles estavam indo e aparentemente voltaram. Fiquem nesse lugar junto ao mar, vocês vão fazer um acampamento ali. Por quê? O texto vai dizer, então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel. Estão desorientados. Quer dizer, ele devia estar acompanhando a saída do povo, recebendo notícias, dizendo, estão indo por ali, estão indo por cá, atravessaram por lá. Já ficou curioso, por que eles não foram pelo caminho mais fácil? Agora eles foram, e agora voltaram, e pararam para acampar. Eles estão perdidos. Deus faz com que o povo vá, e volte, e acampe. E agora vai mexer de novo no coração do faraó. Diz assim, eu vou endurecer o coração do faraó, para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. De novo, a mesma questão. Deus agindo no coração do Faraó para que ele faça aquilo que ele deseja. Nós já discutimos essa questão da soberania de Deus que controla toda a história e da nossa questão do livre-arbítrio humano que nós temos e de como isso trabalha. Deus é tanto soberano sobre todas as coisas que vão acontecer na nossa vida, mas isso é de uma forma que não retira a nossa responsabilidade como seres humanos. Nós não podemos dizer, puxa, bati o carro porque Deus quis. Pode ser. Mas também pode ser porque você estava acelerando demais, porque você não pisou no pé no freio, você não respeitou as leis de trânsito. Então, existe uma tênue linha ali que vai dividir a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Deus é totalmente soberano e nós somos totalmente responsáveis pelo que nós estamos fazendo. O faraó está tendo seu coração endurecido para que faça algo a mais. A lição para faraó não terminou. Eles ainda têm, depois das 10 lições que ele teve, das 10 pragas, ele tem mais uma. Mais uma. O faraó, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Por quê? Porque eles vão vir atrás de vocês e eu vou agir, Deus está falando. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixe de servir? Há uma estimativa de 3 milhões de pessoas. Imagine, 3 milhões de pessoas é praticamente Curitiba inteira. 3 milhões de pessoas trabalhando de graça para vocês. Eles olharam, provavelmente chegaram na cidade onde eles moravam, tudo vazio. Cadê todo mundo? Foi todo mundo embora. O que a gente fez? Quem vai fazer o serviço sujo? Quem vai fazer o tijolo de barro, ou as pirâmides, ou seja qual for o serviço que eles faziam mais lá? Deus muda o coração, e aquele povo que tinha dito no capítulo passado, vão embora, e deram dinheiro para o povo, dizendo, não, vão embora, nós vamos todos morrer se vocês não forem. Mudou o coração. E agora nós vamos atrás. Mudaram a respeito do povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Eles vão atrás, o exército é armado, segue o povo, acho que não era difícil seguir o trilho de 3 milhões de pessoas andando no deserto, devia deixar algum rastro, né? Chegando o povo, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Onde é que eles estavam? Acampados, pertinho do mar, que a princípio a gente conhece como Mar Vermelho. Existia uma dúvida se realmente é o Mar Vermelho, mas nós vamos ver daqui a pouco. A questão é, eles estão acampados, cercados pelo mar de um lado, e do outro lado, quem está vindo? O mais poderoso exército da época. O mais poderoso. Cerca de 200 mil homens, cavaleiros, armados até os dentes, e o povo de Israel, apesar de ter boa vontade ali para dizer vamos lutar, eles não tinham como resistir, humanamente falando. Ficaram com medo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Um bom começo, né?
Senhor, e agora? Disseram a Moisés. Algo parece que não casa bem com a situação. Depois de tudo que eles viram, de Deus, será que não foi por haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando no Egito? Isso é que o texto diz que o povo clamou e disse. Eles poderiam ter muito bem dito, virado para lá e dado risada. Moisés, olha lá. São loucos, estão vindo atrás da gente. Deus vai acabar com eles. Poderiam ter falado isso, né? Depois de tudo que eles tinham visto. Para a gente vê até onde vai a fraqueza humana. O povo ficou com medo e pensou, vamos morrer. Puxa vida, deviam ter ficado como escravo no Egito. Por que tirou de lá, Moisés? A culpa é sua. Porque a gente já não falou isso. Quando você veio falar para a gente de liberdade, a gente falou, não, deixa a gente aqui, tá bom aqui. Não precisa. Aquele mesmo povo que tinha clamado a Deus, e Deus tinha ouvido dizer, eu vou libertar. Agora, livre, está pensando em voltar, com medo de morrer. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Esse é o povo. Qual a reação de Moisés? Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nem os egípcios e nem aquelas pirâmides que apareceram lá. Provavelmente foi a última vez que eles viram aquelas pirâmides do Egito. Nunca mais voltaram. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés, por que estão clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O Senhor lutará por vocês. Temos aqui um dos textos em que fica claro que existe a mão de Deus, está soberana na situação, mas existe o que o povo deve fazer. O povo não deve se desesperar, não tenham medo, ficar firmes e vejam. E agora Deus está dizendo, marchem para onde? Tem um exército para cá e um mar do outro lado. Quando o povo está sendo guiado por Deus e faz aquilo que Deus está falando, Deus está no controle e vai providenciar o livramento. É o que nós vemos aqui. Existem situações na Bíblia onde Deus coloca, é tudo por mim. O pastor falou semana passada lá, situações em que não tinha o que fazer e Deus falou, eu vou livrar vocês. Eu vou livrar vocês. Quando a gente olha, por exemplo, no livro de Hebreus, lá aqueles heróis da fé, vai falar de Moisés, de Abraão, seus exemplos de fé. O único ato de fé narrado que desse povo fez, provavelmente teve outros, né? Mas o único narrado foi o que vai acontecer agora. Pela fé, eles atravessaram o mar. Depois disso, não tem mais nenhum fato de fé narrado dessa geração. Vai aparecer só lá em Canaã. Mais de 40 anos depois, os filhos desses que estão atravessando o mar vão conseguir conquistar a terra de Canaã. O que vai acontecer? Deus fala, você, Moisés, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. Todo mundo já viu, ou provavelmente já viu lá, alguma tentativa de encenação do que teria sido isso. Moisés batendo assim, de repente, marteado. Isso aqui a gente vê no filme, né? Mas o versículo 21 dá uma ideia diferente. Diz assim, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um vento forte do leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca e as águas foram divididas. Qual que é a situação agora, então? O povo está preso aqui, Moisés recebe a orientação, bate que o mar vai se abrir. Durante a noite toda, o vento soprou, o mar se abriu, e os egípcios, o que estavam fazendo? Pararam para descansar? Não. O anjo de Deus, que ia diante deles, dando a direção, estava no meio do acampamento, voltou. Ele estava na frente, dirigindo, agora voltou para trás do último da fila lá. O anjo de Deus, que ia diante do deserto, retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles, se pôs atrás deles, e ia entre o exército do Egito e o exército de Israel. Exército, em modo de dizer, né? O povo de Israel que
estava lá, prestes a ser exterminado se Deus não fizesse nada. A nuvem era a escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. A noite inteira, o vento soprando, Deus protegendo. Os egípcios tinham uma escuridão total e os israelitas, está claro, talvez eles começam a vir, sentir um vento tão forte, começam a, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E, de repente, o mar se abriu. Há toda uma discussão de onde era esse mar. A palavra em hebraico diz mar de juncos, que seria um mar um pouquinho para cima do que conhece o Mar Vermelho. Já na Septuaginta, que é a versão grega desses escritos que foram feitos em hebraico, a Septuaginta foi criada assim. Quando o povo estava longe de Israel e a maioria falava em grego, tiveram por bem, temos que fazer algo que as próximas gerações possam entender. Então, vamos traduzir do hebraico para o grego. E 70 anciãos foram responsáveis para reunir e juntamente traduzir e ficar claro. E eles traduziram como Mar Vermelho. A palavra dava mar de juncos, mas eles puseram Mar Vermelho. E assim ficou. Na verdade, não se sabe se era aquele lago para cima, onde tinha os juncos, ou se era o Mar Vermelho para baixo, e nem se sabe, foi por aqui. O que se sabe tinha água suficiente para impedir que o povo passasse. Não era um riozinho fino. E tinha água suficiente para que quando Deus afastasse, e quando vamos ver, ele vai voltar, e quando voltasse, ele não molhou o cabelo dos egípcios, ele acabou com o exército. Então, era algo grande. Não era uma pouca coisa que estava acontecendo para a gente saber, apesar de a gente não saber se era o Mar Vermelho ou o Mar de Juncos. Diz assim, os filhos de Israel entraram pelo Mar Seco, versos 22 e 23. Estão comigo? 14, 22 e 23. Os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, pisando no chão seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Por incrível que pareça, não passou na cabeça deles dizer, algo diferente está acontecendo aqui. Deus de Israel abriu o mar, trancou a gente ali atrás, não conseguimos chegar e eles entram atrás. O Senhor diz a Moisés, depois que o povo tinha passado, e os egípcios ainda estavam caminhando ali. Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. O verso 28 vai dizer, as águas voltaram, cobriram os carros, os cavaleiros, todo o exército de Faraó. Os que haviam seguido no mar, nem menos um deles escapou com vida. E assim termina a história. A gente não sabe se Faraó estava no meio. Mas diz assim, verso 30 e 31, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que Deus havia usado contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Lembrando, a Páscoa foi dia 14 do mês que eles estavam, certo? Dia 15, provavelmente é o dia que eles estão aqui. Nós vamos ver o que acontece. Nós vamos estudar os próximos 30 dias do que aconteceu. A Bíblia vai narrar assim, desse povo que diz que temeu a Deus e confiou. Você já teve altos e baixos na sua vida? Diz, Senhora, como eu estou espiritual, como estou avivado, e de repente você volta para o dia a dia e as coisas parece que desvanecem, você volta à falta de fé, volta àquilo que era, fica cheio de dúvidas. Antes de conversar sobre o que o povo fez, o que poderia ter sido feito, o que se faria? Tantos anos de escravidão e agora você está livre. Uma festa, né? O Êxodo capítulo 15, vai ter o nosso texto áureo aqui, e vou dizer, eles fizeram uma festa. Um dos versículos, o texto áureo diz, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, Moisés narrando tudo o que aconteceu desde o seu chamado, como Deus agiu nas pragas, como Deus libertou, e ficou uma poesia. A Bíblia vai narrar 3 poesias, principalmente de Moisés, de Deus, falando de Deus e do que ele fez. E fala, o Senhor é homem de guerra. O povo que estava totalmente à mercê dos egípcios,
agora conhece Deus como um homem de guerra, um homem que está ali e que resolve na hora da batalha. Para nós é um pouco diferente, mas seria altamente fundamental naquela época ter um exército, homens de guerra, gente treinada com espada, com escudo, porque era questão de sobrevivência. Não tinha ONU, não tinha ninguém organizando ali. Era uma briga de foice no escuro. Um povo queria dominar o outro povo para pegar os despojos e para não deixar aquele outro povo crescesse, senão aquele povo que cresceu vinha e atacava ele. Então, existiam épocas de guerra em que eles se degladiavam mesmo. Então, está falando, Deus é esse homem de guerra que protege Israel, e nós vamos ver em toda a história de Israel, Deus como esse homem de guerra. A profetisa Miriam, irmã de Arão, irmã de Moisés, pegou um tamborim, todas as mulheres saíram atrás com tamborins e com danças. Imagina essa... Mas não era uma mocinha, tá? Moisés fala, tinha 80 anos. Vocês lembram? Quem que acompanhou Moisés lá na beira do rio e falou com a filha do faraó, olha, quer que eu arranje uma ama? Ah, Miriam. Então, Miriam era mais velha que Moisés. Quanto mais velha? 10 anos? Se Moisés tinha 80, Miriam tinha 90. Agora, uma velhinha de 90 anos com um tamborim cantando e louvando a Deus. Miriam respondia, cante ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. E eles estão para cá do Egito, tem um mar separando. Incrível, né? Partiu terra prometida. O que pode acontecer de errado? Nada. Né? O que pode acontecer de errado? Dia 14, dia 15, nós estamos. Capítulo 15, 22 a 24, vai dizer assim, Moisés fez o povo de Israel a partir do Mar Vermelho. Eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias pela rota que estava sendo guiada por Deus, a nuvem na frente. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas ou salobras. A gente não sabe se isso aqui não dava para beber. O povo estava sedento no deserto, mas as águas eram impróprias. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que vamos beber? 3 dias se passaram daquilo que aconteceu, da festa, e o povo estava murmurando. Deus está conduzindo. E Deus leva eles para um local onde não tem água. O povo murmura o que vamos beber. Murmuração. Diz que murmurar tem a ver com o barulho do mar, murmurinho. No sentido de dizer, algum falatóriozinho aqui, um falatóriozinho ali, ou algo, puxa, o que está acontecendo? Por que não tem água? De onde vai vir água? Cadê Moisés? Cadê Deus? Quem vai matar a nossa sede? Lá no Egito tinha o rio Nilo e tinha bastante água. Então Moisés chamou o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, as águas se tornaram doces. Ali o Senhor deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Uma provação. Acho que é a primeira vez que aparece essa palavra, talvez seja a palavra central do nosso estudo. Provação. Provar se uma coisa está certa. Provação. O que te lembra isso? Já passou por uma provação? Um dos orientações de estudo seria dizer, dar oportunidade no final, se os irmãos quiserem, pensar, puxa, eu passei numa provação, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu confiei em Deus, e depois de tudo, eu vi, Deus estava no comando, Deus estava conduzindo, e aquilo serviu para o meu crescimento, porque eu me apeguei com Deus, eu não desisti. Esse é o sentido da provação. Deus está provando. Levou para eles um lugar onde não tinha água e depois água difícil. E agora está mostrando para eles, eu sou Deus e vocês, eu posso prover tudo. Continuando, diz assim, o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus mandando um recado diretamente para o povo. Se você ouvir com atenção, fizer de acordo com o que ouviu, derem ouvidos, dizendo, der ouvidos, prestar atenção. Esse dar ouvidos está na Bíblia toda, né? Do Gênesis até o Apocalipse, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E sabe, Jesus falando para suas ovelhas, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Em Apocalipse vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, prestem atenção. E como sabe se a pessoa ouviu o que está sendo falado? Como você sabe? Você fala para o menino, cuidado com a rua, olhe para os dois lados antes de atravessar. E ele e não olha. Ele deu atenção para você? Ele não ouviu. Quer dizer, entrou para um ouvido e saiu para o outro, como dizia antigamente, né? Dar ouvidos é ouvir e executar. Se você ouve e não executa, você não deu ouvidos. Então Deus está dizendo, agora em Mara, 3 dias depois daquilo tudo que ele fez, dizendo, eu sou o Deus de vocês, me ouçam, me obedeçam, eu tenho um plano. Nós vamos ver que Deus está preparando uma nação sacerdotal, uma nação de um povo escolhido que serviria de referência para todas as suas nações. Esse é o plano. Nós vamos ver na lição que vem o pacto que Deus vai fazer com o povo de Israel. E nós vamos ver mais detalhadamente. A questão agora, ouçam. Eu estou dando uma ordenança. Prestem atenção. Partiram então de Elim, onde eles estavam, onde tinha várias palmeiras. Deus levou eles para um lugar de abundância de água. Partiram desse local. Toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. Outro deserto, a nuvem guia de novo eles para o deserto. Será que agora eles aprenderam a lição? Deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, o Monte Sinai famoso dos 10 mandamentos lá, que a gente não sabe onde é, só sabe mais ou menos a cadeia de montanhas que está lá. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, eles saíram dia 15 do mês passado. Ele está aparecendo ali os nomes dos meses em hebraico. E ali, uma tentativa de colocar, Nissan era o primeiro mês ali, entre março e abril. Eles estavam no mês seguinte, entre abril e maio, aos 15 dias. Então, a Páscoa tinha sido dia 14 e para dia 15 do mês passado. E agora, 15 dias do 2º mês, quer dizer, então passou quantos dias? 30. 30 dias depois da Páscoa, onde a última praga, eles caminharam, foram libertos. Depois de 3 dias, depois do Mar Vermelho, eles murmuraram. Agora mais 15 dias, mais 27 dias, 26, 27 dias se passaram e eles estão de novo em outro deserto, guiados por Deus. O que eles vão fazer? E é ali que eles estão. O texto diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Qual que é o problema agora? Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão, quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Estão vendo ali? Está na Bíblia de vocês? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. De novo, 30 dias depois da Páscoa, eles já estão reclamando de novo. É claro que é uma situação difícil, um povo grande no deserto, sem saber de onde vai vir os alimentos. A gente não sabe ainda o que aconteceu. A Bíblia vai narrar que quando eles passaram, quando eles fugiram, fugiu o povo, fugiu vários estrangeiros que aproveitaram a saidinha, vamos embora, e levaram muitos rebanhos e muitas riquezas. As riquezas agora não iam adiantar, eles não teriam onde comprar no meio do deserto nem comida. E agora vão dizer, de maneira estranha, vão dizer, puxa, a gente devia ter ficado. Que saudade do Egito, da comida que eu tinha lá. Esse é o que o povo fala. Então, o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Deus ouviu, Deus sabe as necessidades das pessoas. A questão é, por que às vezes as coisas acontecem de um jeito que a gente não sabe? Por que Deus não abriu o caminho? Por que Deus não
saiu um caminho mais fácil, abriu, derrotou todos os desertos? Por que as coisas não saíram de um jeito mais fácil? Porque parece que nós somos todas as vezes provados. Você já foi provado na sua vida? Aconteceu alguma coisa? Puxa, eu não entendo por que isso está acontecendo. Não entendo. No final da lição, nós vamos pensar um pouco mais sobre provação. Deus está falando, vai ter comida. Vocês vão ver. Deus vai prover. E vai fazer aquilo que nós conhecemos como maná. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã, havia orvalho ao redor do arraial. Nós estamos pulando alguns textos, mas na essência ali vamos tentando acompanhar a história toda. Quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície deserta restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? E diz que essa é a raiz da palavra maná. Maná significa, que é isso? Eles acordaram de manhã e tinha uma camada toda em volta do acampamento de algo que eles não sabiam o que é isso. Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu, isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Nós vamos ver que na caminhada entre o Egito e a Terra Prometida, que era para ser mais curta, era para dar uns 45 dias, mesmo indo pelo deserto. E eles já iriam entrar na Terra Prometida. E já iriam tomar posse. Mas por falta de fé, aquela geração não pôde. E caminhou pelo deserto. Deus fez eles voltar por falta de fé para caminhar mais 40 anos. Então, todas as pessoas que atravessaram o Mar Vermelho e tinham mais de 20 anos de idade, quer dizer, eram relativamente adultos e poderiam saber tomar uma decisão. Todas essas pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, que tinham mais de 20 anos, todas elas morreram no deserto por falta de fé. Menos, a princípio, Josué e Caleb, e ao que se pode concluir também uma parte da família deles. Todos eles. Quem tinha para cima de 20 anos não entrou na terra. E o maná acompanhou eles por todo esse tempo. Não se sabe o que era. Muitos especulam, puxa, era algo vindo diretamente do céu. Outros especulam que é algo produzido por os insetos da região, que parece semelhante a essa descrição, ou uma árvore tamareira que também solta um tipo de néctar ali, que parece uma bolinha, que é usado até hoje pelos povos árabes que moram na região, nos seus pratos, na sua culinária. A questão é, não se sabe o que é, mas mesmo que seja algo natural, houve uma provisão miraculosa, e nós vamos ver que existem mais milagres ali envolvidos no maná. A orientação que Deus vai colocar, estou dando pão para vocês, e agora vocês vão seguir a minha regra de como pegar esse pão, como usufruir do que eu estou lhe dando, e o que fazer e o que não fazer. Estou provando vocês. Vocês me obedecem? 6 dias vocês recolherão, está dizendo o maná. O maná vai cair e vocês devem recolher por 6 dias, mas a semana tem 7. O que a gente faz? Mas o 7º dia é sábado. Nele não haverá nada a recolher. Esse é sábado, não tinha maná. Milagrosamente, 6 dias tinha. E no sábado, não tinha. Essa substância miraculosa não estava todo dia. E agora, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher o maná, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O princípio do sábado, que vai ser restabelecido agora em seguida nos 10 mandamentos, por enquanto não entrou ainda os 10 mandamentos, irmão. Vai ser alguns capítulos para frente. Mas o princípio do sábado está desde a criação, em que Deus descansou no 7º dia. E aparentemente existia esse princípio ali e deveria ser guardado. Nós vamos ver que eles desobedeceram. Então é um princípio que existia, mas não era bem observado. Há toda uma questão sobre, puxa, por que nós não guardamos o sábado? Muitos irmãos às vezes têm perguntas sobre isso. Brevemente, se a gente for fazer um parênteses, a igreja primitiva trocou pelo domingo. Diz, isso aqui era algo entre os judeus. Era um acordo entre os judeus. Deus e os judeus. É um sinal entre o povo de Deus guardaria o sábado. O princípio do sábado como Jesus falava, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando os fariseus vinham questionar Jesus, por que você está curando no sábado? Por que os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado? Jesus falou, olha, vocês não entendem, vocês
distorceram o que era para ser o sábado. O sábado foi feito pensando no homem. E existe um princípio. Já antes de dar as leis, Deus estabeleceu um dia de descanso, um dia que nós paramos o que nós fazemos e separamos para cultuar a Deus, ou pelo menos deveríamos fazer isso. Isso é o que está na Bíblia, e esse princípio é anterior aos 10 mandamentos. E por que nós não fazemos isso no sábado? No Novo Testamento, quando a igreja primitiva foi confrontada e fizeram o primeiro concílio, dizer, e agora? O que nós fazemos com as leis? E colocamos para os novos convertidos, aqueles que nem judeus eram, vão ter que guardar a lei, vão ter que guardar o sábado. O que eles decidiram? Não precisa. Se abstenham da carne, da idolatria, sigam a vida de vocês na graça do Senhor. E a história vai dizer que desde a igreja, os primórdios da igreja, os cristãos se reuniam no domingo e também no sábado, mas o dia de se lembrar a Deus era o dia que Jesus tinha ressuscitado. Desculpe. Paulo mesmo vai falar, acho que é Romanos, que fala, alguns têm preferência de dia e de festas. Se você quer, irmão, guardar o sábado, tudo bem, não tem problema. A questão é não coloque isso como uma ordenança de Deus, tem que ser o sábado, porque está na lei, e se você não fizer isso, você está fora do plano de Deus. Isso não existe na Bíblia. Fechando esse parênteses, acho que pode ser mais detalhado se alguns irmãos tiverem dúvida, pelo pastor ou mesmo eu, a gente pode desenvolver alguma coisa a mais. Mas continuando a história, o princípio do sábado, Deus colocou várias regras. O maná ia cair, eles teriam que ir cedo para pegar. Não podiam ficar dormindo até tarde, mais tarde eu vou, não tem nada para fazer mesmo, só está viajando. Não, vai cedo e pega. Por quê? Quando esquentava o sol, derretia. E daí não tinha mais. O que mais tinha para ser visto na questão do maná? 6 dias vocês recolhem. No 7º dia não recolhe. O que a gente faz? Jejum? Não. No 6º dia, milagrosamente, o maná vai ser dado em dobro e vocês vão pôr na vasilha e ele não vai se estragar. E nos outros dias, se eu quisesse fazer isso para pular um dia, puxa, eu vou recolher tudo na segunda e como a semana inteira. Não dava. Se ele fizesse disso durante a semana, recolher para o dia seguinte, estragava. Mas, milagrosamente, da sexta para o sábado, não. A gente não sabe o que era, se era natural, se era totalmente divino, mas estava envolto aqui ensinamentos na provisão de Deus e nossa atitude. Deus está provando o povo. Vocês aceitam a minha orientação? Eu estou provendo tudo o que vocês precisam. Vocês aceitam o que eu estou ensinando? Vocês são capazes de me ouvir e me obedecer? O apóstolo Paulo fala sobre esse texto, que tem mais um princípio que estava no maná. 2 Coríntios 8,15, aparece uma balança ali, como está escrito, quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. O que isso está acontecendo? Paulo está falando isso quando está pedindo ofertas para a igreja do Corinto, dizendo, agora vocês têm abastança, eu estou fazendo recolhendo entre as igrejas provisão para os irmãos da Judéia que estão sofrendo necessidade. Vocês têm a oportunidade de compartilhar da riqueza, da abastança que vocês têm. E ele cita esse texto. Quem recolheu muito, não teve demais. E o que recolheu pouco, nada faltava. Era o que dizia o texto que aparentemente acontecia. Muitos saíam, recolhiam pouco. Não achei o suficiente. E outros recolhiam muito. Mas havia, ou conscientemente, ou milagrosamente, uma divisão daquilo que Deus tinha provido. E o apóstolo Paulo está falando, olha, aquilo que vocês têm de riquezas que foram provido por Deus, já foi dado. Compartilhem. Porque quem recolheu muito, não teve demais, e o pouco, não teve falta. Mas isso é um parênteses na lição. As lições do mané, aparentemente acabaram. Capítulo 17, de 1 a 7, diz assim, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, onde eles estavam encampados, onde Deus tinha levado eles, e eles receberam as codornizes, uns passarinhos, que eles agora poderiam pegar e comer de manhã, à tarde, e de manhã teriam maná. Então, eles estavam lá acampados. E estavam nesse deserto, e partiu, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. A princípio, o sábado. E acamparam em Refidim,
mas ali não havia água para o povo beber. De novo. Então o povo discutiu com Moisés de novo e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? De novo. Então Moisés reclamou ao Senhor, dizendo: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Parece que a murmuração tinha extrapolado um pouco mais, porque ele está dizendo, o pessoal está pensando já pegar em pedra para apedrejar, que seria algo, essa liderança não está boa, vamos trocar, vamos tacar pedra. Infelizmente, às vezes uma igreja está no caminho certo, às vezes o povo não entende bem o que está acontecendo, e os líderes às vezes são atacados injustamente. Às vezes tem problemas na liderança, mas não é porque as coisas estão de um jeito que a gente não entende que existe um problema de liderança. O povo, mesmo depois de tudo que aconteceu, irmãos, 30 dias, não era algo de 30 anos passados. 30 dias eles tinham visto todo aquele milagre, mas ainda não aprenderam. O Senhor respondeu a Moisés: passe adiante do povo, leve com você alguns anciãos de Israel, leve também o bordão que você feriu o Nilo e siga em frente. Leve os anciãos de Israel. Eis que estarei ali, diante de você, sobre a rocha de Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Deus orienta, então, pega os anciãos, quer dizer, os principais, é uma sociedade patriarcal, devia ter os chefes de cada tribo, pega esses principais, vão comigo, sobe até o Horebe, vai ter uma rocha lá e eu vou estar lá. O texto diz, uma aparição de Deus. Claro que não em toda a sua glória, senão todos seriam consumidos. Ninguém viu a Deus e sobreviveu, mas aparece, vai ter uma rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Uma pergunta interessante, né? O que faltava mais acontecer para o pessoal dizer: está o Senhor no meio de nós ou não? Tinha todos os milagres, tinha o mar vermelho se abrindo, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, o maná caindo, as codornizes, a água brotando, milagroso. E, puxa, será que Deus está entre nós? Será que Ele está entre nós? A pergunta que eles fizeram, que é absurda. Bata na rocha, dela sairá a água. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em Coríntios: não façam como eles fizeram. Não façam. Tudo que estava lá escrito foi para nosso ensino. Não façam igual. Existe todo um texto bem complexo e até que divide opiniões, sei lá, do que exatamente as consequências daquilo que, se a igreja fizesse aquilo que o povo está fazendo, não duvide de Deus, não tente a Deus. Massá e Meribá dizendo uma discussão, uma tentação. O povo está fortemente contra Deus. Está aqui ou não está? Por que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecesse? Por que nós ainda estamos no deserto? Ainda estamos falta de água? Os alimentos, daqui a pouco eles vão começar a reclamar. Esse maná não tem gosto de nada. Não consigo, não aguento mais maná. Mas está no meio do Senhor, está aqui. Essa rocha, então, nesse texto que o apóstolo fala que a rocha que ele bateu, recebeu, bata no cajado, bata na rocha com o cajado e vai sair água, e diz, saiu. Fala, essa rocha que estava com o povo, o texto em Coríntios fala, os seguia. Existe toda uma tradição judaica dizendo que essa rocha rolava atrás deles ou caminhava miraculosamente. Essa rocha vai ser a mesma que, de novo, vai fornecer água e que vai ser o problema de Moisés não entrar na terra prometida. Vocês já viram essa passagem? Deus, de novo, mais para frente, vai falar: fale com a rocha, ela vai fornecer água. De novo, o povo lá estava reclamando de Moisés, que já estava com saudades da criação de ovelhas, não aguentava mais. Saudade, puxa, que fácil criar ovelha, como é difícil conduzir esse povo. Moisés perde a paciência e bate, em vez
e falar com a rocha. E o apóstolo Paulo fala: essa rocha era Jesus. Essa rocha era Jesus. E por isso, ele recebe disciplina de Deus. Você teve uma revelação muito maior que as outras, você tinha um conhecimento muito maior que os outros, então a sua obrigação é muito maior que os outros, você não entra na terra prometida. O Êxodo, o finalzinho ali, antes de entrar na terra, Deus mostra a terra em cima do monte, dizendo: olha, está lá, mas você não entra. Essa rocha. A questão é: o Senhor está entre meio de nós ou não? Provações. Esse é o último slide, e eu coloquei lá. Provação. Como que se faz o refino de prata? Todos os metais que nós usamos, a gente não vê o processo hoje em dia, mas todos eles passam um processo de aquecimento, onde as impurezas que estão misturadas na rocha, que é metálica, vão se separando do metal, e daí nós temos o ferro, o ouro, no caso a prata. No caso da prata, eles aquecem, separam as impurezas, aquecem de novo, separam as impurezas. Uma vez perguntaram para uma pessoa que trabalha com isso: quando você sabe que a prata está totalmente limpa e agora está no ponto? Ele diz: olha, quando eu olho para ela derretida, e olho assim, e eu consigo olhar meu reflexo como um espelho. Eu sei, está limpa. Terminou o processo. Nós vamos ver na Bíblia a provação para todo lado, né? Provação para todo lado. Aqui estamos em Gênesis, Êxodo, e lá vai a provação. O que Deus quer com provação? Por que tem que haver provação? Por que as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que fosse? Por que Deus tem esse processo? Por exemplo, Jó. A história de Jó, que foi provado, que estava lá, Deus fala, conversando com o diabo: não existe homem mais reto e íntegro em toda a face da terra. Não tem. O diabo fala: claro, o Senhor cercou, deu bens, tudo de bom acontece com ele. Quem que não vai amar e servir a Deus assim? Deus fala: está autorizado, tira tudo, só não toque a vida. E nós, os irmãos, conhecem a história. E como Jó reage: Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Perde os bens, perde o negócio, perde a família, perde a saúde, e não culpou a Deus. Deus o tomou. Uma provação imensa. Por quê, Senhor? Eu não fiz nada. E por que está acontecendo isso? No final da história, quando Jó é restabelecido, diz: apesar de ter sido considerado por Deus o melhor da sua geração. Aliás, tem muitas pessoas que falam, eles eram meio que contemporâneos dessa época aqui. Jó. Podia ter escolhido os descendentes de Jó, né? Puxa, talvez fosse um povinho melhor, né? Às vezes eu fico olhando para o povo de Israel, assim como às vezes eu olho para os discípulos de Jesus, tão falhos. Acho que eles escolhem os piores, os mais difíceis, às vezes, impressão minha, mas para mostrar para todo mundo: olha, vem de Deus, não importa quão ruim a pessoa, se a pessoa se volta para Deus, em esperança para Deus, Deus faz uma transformação através da provação. Provação, Jesus foi tentado, Jesus foi provado. O apóstolo Paulo fala: se alegrem nas provações. Como que a gente se alegra na provação? Por que se alegrar? Tiago também fala: se alegrem quando vocês tiverem provações. Diz que no Novo Testamento, provação e tentação é a mesma palavra. Quando sabe que é uma, como que é a outra? A provação vem de Deus e quer tirar o melhor de nós. Quer fazer sair de nós aquilo que é o melhor. A tentação vem do diabo e quer fazer que nós tiremos o pior de nós. Se a gente cede à tentação, algo de ruim acontece em nossas atitudes. Se nós persistimos na provação, que era o que o povo deveria fazer, através da fé, a fé é imprescindível.
Sem a fé é dizer, Deus está realmente no comando, Deus está no controle. Isso que está acontecendo é para fazer nos achegar mais a Deus. Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas eu sou como vocês, imagina, eu também sofro, é difícil, as situações vêm e a gente titubeia. Eu também, não estou falando isso porque eu sou, cara, tem aquela moça ali, cabelinho calculado, você volta e meia ali, me vê, me puxa, o que está acontecendo? É assim. Quando acontece isso, o apóstolo Paulo fala, apóstolo Tiago, né? Fala, se alegre. Por quê? Que Deus está provando vocês. Por quê? Porque vocês são filhos. Não há filho que não é aprovado pelo pai, que não é disciplinado pelo pai. Então, deve haver uma mudança no pensamento de nós quando vem uma aprovação. Veio uma aprovação, você confia em Deus, você está na direção que Deus colocou. Como o povo estava obedecendo, mas vinha a promoção. É claro, se você der uma guinada na vida, fazer tudo errado, tudo que tem de errado, você pega e faz, você desobedece conscientemente, Deus, pela sua misericórdia, pode te trazer de volta, mas muitas coisas que você poderia estar passando, talvez você não estivesse passando. Consequências dos nossos atos também estão envolvidos. Mas a questão aqui, se nós estamos confiando em Deus, nós estamos procurando nos esforçar a corresponder com a graça de Deus, porque Deus agiu na nossa vida e nós queremos retribuir isso com obediência e amor, que é o que Deus espera da gente. E vem a aprovação, ela veio por um motivo, para que você cresça. Ela veio por um motivo, vai tirar as impurezas que faltando, que você nem sabe. E um dia Deus vai olhar para você assim como não sei como é que chama, um limpador de prata, um artífice que limpa a prata e vai olhar e refletido em você um pedacinho que é Deus. Amém? Deus nos ajude nessa direção. Irmãos,